Na semana passada eu fui a um casamento e foi um dos casamentos mais interessantes que eu já participei. Havia mais de 500 pessoas lá, a noiva estava linda. Mas o que me chamou a atenção nessa cerimônia de casamento em particular foi a criatividade da cerimônia de casamento. O casamento durou mais de 1 hora e a noiva e o noivo se reuniram com o pastor para inserir novos, diferentes e empolgantes elementos para a cerimônia do casamento. Eu gostei disso, mas bem assim no meio da cerimônia, eles inseriram partes da cerimônia de casamento tradicional e clássica. E eu notei que quando comecei a ouvir as palavras daquela cerimônia tradicional, que a minha atenção despertou. E eu fui movido. E eu pensei comigo mesmo, não há como melhorar isso. Isso é tão lindo, essas palavras são tão significativas, por que não podemos simplesmente ficar com a cerimônia tradicional? Então eu pensei, eu provavelmente sou apenas antiquado, sou um desses ministros esquisitos e assim por diante. Então eu pensei, talvez a razão pela qual eu goste da cerimônia tradicional é tanto assim, porque eu já ouvi isso muitas vezes. A maioria das pessoas, de fato, ouve apenas uma vez quando se casam ou quando participam do casamento de outra pessoa. Mas quando você é clérigo, tem benefício de repetidas vezes, de novo e de novo, ouvir as palavras. Agora, elas se tornam nítidas. Elas se tornam nítidas em sua definição. E ao pensar naquela cerimônia tradicional de casamento, eu percebi que há uma grande quantidade de pensamento e cuidado que foram preenchidos em cada palavra. E então nós temos uma tradição que se desenvolveu nessa cerimônia de casamento, mas todos nós sentimos a tensão na nossa cultura quando os jovens mais e mais estão dizendo não à cerimônia de casamento tradicional e a todo o conceito tradicional de casamento. As pessoas experimentaram a dor em seus próprios casamentos, em suas famílias. Sabemos que mais e mais os jovens vêm de lares desfeitos e há um medo assim que surgiu uma suspeita assim sobre todo o negócio do casamento. Então nós vemos casais morando juntos, em vez de se casar com medo de que o custo desse tipo de compromisso possa ser algo demais, possa ser muito pesado e se tornar muito vulnerável. Então nós estamos num ponto da nossa cultura onde um dos mais estáveis, ou nós pensávamos que era, uma vez nós pensamos que uma das tradições mais permanentes está sendo desafiada todos os dias. Acredito que a maioria de nós já viu o filme ou a Broadway Play. Muitos de vocês viram isso, ok? Vocês se lembram disso? Eu particularmente gosto da versão do filme onde nós temos a história do venerável patriarca judeu russo, Tevian, e que toda a sua vida gira em torno de suas filhas. Como ele ama suas filhas e ele espera para o futuro delas, ele planeja o futuro delas e se envolve com o casamenteiro lá na vila que deveria estabelecer companheiros e o partido para suas filhas. Mas de repente as meninas, uma de cada vez, procuram o pai e dizem: pai, mas nós não amamos esse homem que o senhor escolheu para a gente casar, que o casamenteiro escolheu, eu amo o alfaiate, ou eu amo o açougueiro, seja como for. E essas meninas começam a puxar as cordas do coração do seu pai, uma a uma, e elas dizem: papai, por favor, deixe-me casar com o homem que eu amo. E o pobre Tevye, ele é dilacerado por isso. Porque, por um lado, ele quer fazer suas filhas felizes. Mas, por outro lado, ele diz, por um lado e por outro lado, ele quer manter sua lealdade às tradições. Então, quando ele luta com as suas filhas, ele diz: não, você não pode se casar com o alfaiate ou com quem quer que seja. A filha diz: bem, por que não? E ele diz: é a tradição. E isso deveria ter sido suficiente. Ele achou que isso era a explicação suficiente. É a tradição. Mas então elas fizeram a seguinte pergunta: mas papai, por que é essa tradição?
E o Teve coça a cabeça e diz: porque essa é a tradição. Essa é a tradição. Isso é tudo. Foi o que o meu pai fez, foi o que o meu avô fez, foi o que o meu tataravô, e a tradição. Mas ele não poderia dar uma razão para o estabelecimento da tradição em primeiro lugar. E houve uma crise. Eles tinham uma tradição de estar pendurado assim no ar. Foi precário. Qual era o título do filme? Violinista no telhado. O que no mundo violinista no telhado tem a ver com a história desse velho e de suas filhas que queriam se casar? Lembre-se da cena de abertura do filme. À medida que a trilha sonora se move, nós vemos esse homenzinho dançando e tocando violino em um telhado íngreme. Isso é o símbolo para o filme inteiro. A mensagem está contida exatamente porque aqui está um homem dançando e brincando em um telhado íngreme em uma posição altamente precária. A qualquer momento nós esperamos que o violinista escorregue, deslize pelo telhado e colida com o chão. E o ponto principal dessa imagem é esta: que uma tradição que não é entendida, uma tradição que é vazia de raízes, é precária, como um homem que tenta dançar e mexer em um telhado, cedo ou tarde, ele cairá e será destruído. Agora o cristão tem que fazer essa pergunta: por que temos uma ordem tradicional de casamento? Por que temos um casamento? Uma das coisas que eu mais gosto no casamento tradicional, da cerimônia, é que na cerimônia de casamento são mencionadas palavras que nos explicam por que há algo como casamento. Somos informados naquela cerimônia de casamento que o casamento é ordenado e instituído por Deus. Isto é, que o casamento não é algo que apenas simplesmente brota arbitrariamente a partir de convenções sociais ou tabus humanos. O casamento não é inventado pelo homem. O casamento é ordenado e instituído por Deus. Vamos dar um momento e olhar para as origens do casamento. Vamos aos primeiros capítulos do Antigo Testamento, para os capítulos iniciais do livro de Gênesis. E no primeiro capítulo de Gênesis, é claro, nós lemos o relato da criação, a narrativa pela qual Deus cria o mundo, e ele faz isso em etapas. Primeiro ele clama, haja luz, e depois ele divide a luz da escuridão. Então no dia seguinte ele divide a terra seca dos mares e oceanos. Então ele começa a encher a terra de vegetação, com flores, árvores e assim por diante. Então ele adorna a sua criação ainda mais, fazendo bestas do campo, pássaros do ar, peixes que nadam no mar. Mas então, como nós passamos por essa narrativa, vemos que a história da criação atinge a sua crescente com o ato culminante da criação, onde Deus desce até a terra, agarra um punhadinho de argila assim, e ele começa a moldá-lo. Então ele respira nele o seu próprio fôlego. E nós lemos que o homem se torna uma alma viva. Agora também notamos algo acontecendo aqui, que em todas as etapas da obra de criação de Deus, Deus profere uma bênção. Agora estamos todos familiarizados com essa palavra bênção. Nós escutamos ela todos os domingos pela manhã na igreja, após o culto, e alguns de nós mal podemos esperar o culto acabar para ver aquele ministro levantar as mãos e dizer: o Senhor te abençoe e mantenha assim, agora podemos ir para casa, comer, fazer o que for, particularmente se o sermão for entediante. Então a bênção para nós significa o fim do culto, mas o que está acontecendo aqui, a bênção, é como nós vamos ver aqui na palavra, a raiz aqui é bene, significa bom ou bem.
E diction, você significa assim, ter boa dicção ou má dicção, vem dessa palavra lá na tradução do inglês. A ver com a falar. Tem a ver com falar, de modo que uma bênção é uma boa palavra para alguém que deseja o seu bem. Então, nós vemos a bênção de Deus sendo pronunciada sobre cada estágio da sua criação. Como ele cria os mares e as montanhas, ele olha para o que ele fez e diz, isso é bom, bom. E como ele cria os animais e os considera, ele olha para aquela parte da sua criação e ele diz, isso é bom. Então nós vemos essa bênção sendo repetida ao longo do capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Mas de repente, algo ameaçador entra nesta história da criação no meio do capítulo 2. Há uma mudança de humor muito sutil. Pela primeira vez na história do universo, Deus percebe algo que provoca da sua boca, não uma bênção, mas o que nós chamamos de maldição. Uma maldição significa falar o mal. Uma maldição, por exemplo, seria uma maldição, uma declaração de julgamento, por exemplo. Agora pense por um momento e pergunte a si mesmo, qual foi a coisa que provocou a primeira maldição da boca de Deus? Qual foi a primeira coisa que Deus viu na sua criação sobre a qual ele disse, isso não é bom? Nós encontramos no 18º verso do 2º capítulo de Gênesis, onde Deus olha para a sua criação, ele vê o homem, vê os animais e diz, não é bom que o homem viva só. Sua primeira maldição é dirigida contra a situação da solidão humana. Então nós perguntamos, por que casamento? Deus fornece uma resposta à solidão humana. Eu me lembro de um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, que escreveu com frequência sobre a dor do ser humano. Kierkegaard disse que há um tempo para a solidão. Há um momento em que cada pessoa precisa estar sozinha, ficar sozinha, coletar e reunir os seus pensamentos, refletir, meditar. Lembramos como o próprio Jesus, de tempo em tempo, ele achava necessário se retirar de perto das multidões e dos grupos e simplesmente fugir e ficar sozinho. Então, a solidão é algo que nós precisamos, mas não queremos ela em doses maiores. E ao mesmo tempo, pois precisamos daqueles momentos em que temos nosso próprio espaço e podemos ser nós mesmos e pensar. Então, o pior castigo que nós podemos conceber de dar às pessoas que estão encarceradas, além da tortura física e assim por diante, é consigná-los para a solitária, um confinamento solitário, afastando eles de toda a comunhão humana e o calor da companhia de outras pessoas. E eu acredito que também é verdade, como vemos na criação, que Deus cria o homem e a mulher como criaturas sexuais. Homem e mulher. Deus os criou para que houvesse uma certa atração entre o masculino e o feminino. Um certo complemento de cada humanidade individual encontrada em relação de intimidade entre duas pessoas. Um homem e uma mulher. E então, lá no jardim, Deus, como um ato especial da criação, cria a mulher. Ela não é uma reflexão tardia. Ela não é inferior em dignidade
ao marido. De fato, há algo de especial na criação da mulher. Quando Deus vê que não é bom o homem estar só, Deus traz todo tipo de animal para desfilar diante de Adão, e Adão está procurando um companheiro para ajudá-lo. Adão está procurando um parceiro. E ele enxerga o canguru pulando e diz: não é isso que eu tinha em mente, certo? Então Deus traz esse belo e bem preparado pastor alemão. E Adão olhou para aquilo e disse: uau! Ele disse: esse é um animal magnífico. Eu posso ver como esse cara pode me trazer os chinelos de manhã. Numa noite fria eu posso me aconchegar a ele e um esquentar o outro. Eu vou chamar ele de cachorro, então tá bom. Eu posso ter mais um pouco também, assim, à noite. Vou ter 3 cachorros. Ele diz: mas ainda não é exatamente o que eu estou procurando. Então Deus traz aqueles pôneis que andam assim descendo pela rua, e Adão diz: agora isso é interessante, eu poderia andar nessa coisa e tal, para trabalhar, para puxar o arado, me levar para uma cidade, para outra. Isso seria tremendo. Uma economia grande de trabalho. Mas Deus, isso, eu não quero ser exigente, mas ainda não é o que eu tinha em mente. Então Deus disse: ok, você não gosta de nada aqui. Eu vou colocar você para dormir. E Deus o coloca para dormir, enquanto Adão está experimentando anestesia, ok? Ele tem o peito aberto e uma cirurgia torácica. E Deus tira do lado da sua costela, ele molda e cria uma mulher. Então Adão acorda e ele olha para este ato especial da criação. E não sei quais são suas palavras exatas, mas acho que elas foram algo assim. Ele a viu e disse: ele disse: uou, uou, man. E é daí que o nome veio. Isso é apócrifo. Eu estou fazendo isso aqui pessoalmente, brincando, mas eu acho ele estava fora de si quando viu a primeira mulher. Ele disse: é isso, agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E Deus disse: e o homem deixará seu pai e sua mãe, e ele se apegará à sua esposa. Deus ordenou o casamento, não como punição, nem como escravidão, como de uma bola e uma corrente no pé, mas pela realização humana, pela intimidade. A melhor expressão do que significa um ser humano neste mundo. Agora percebo que quando os jovens vêm até mim e querem escrever seu próprio casamento, suas cerimônias, e eu aprecio o espírito por trás delas quando pergunto: por que você quer escrever sua própria cerimônia de casamento? Eles dizem: porque quero que o meu casamento signifique alguma coisa. Eu não quero que seja uma tradição vazia. Eu não quero apenas dizer palavras sem sentidos e assinar um pedaço de papel e que assim seja. Então eu digo o seguinte assim: ótimo, eu digo, grande espírito, vá adiante, tente. Vai, seja criativo, escreva sua cerimônia de casamento, mas a única coisa que eu te dou é que deve ser uma cerimônia autêntica. Todos os elementos do casamento real têm que estar lá. Ou eu não posso realizar a cerimônia, simples. E já vi cerimônias maravilhosas de casamento, escrito por jovens. Eles voltam com todos os tipos de coisas criativas. Mas você sabe que há uma coisa que nunca vi em uma cerimônia de casamento que eles criam. Eu ouvi dizer assim: todo mundo reconhece que o casamento é instituído e ordenado por Deus. Isso aí eles dizem, mas ainda tenho que ter um casal que expressa, ainda não vi um casal que expresse que o casamento é regulado pelos mandamentos de Deus. Que, é claro, é a parte integrante da cerimônia tradicional, onde nós reconhecemos que Deus não apenas criou o casamento e deu o casamento a nós como um presente, mas quando Ele nos deu para nós, Ele deu para o nosso bem-estar. Ele diz: não abandone. Assim, a sua autoridade soberana sobre o casamento está ali. Deus regula o casamento. E Ele o institui em um determinado formato. A primeira coisa que precisamos entender sobre esse regulamento é que Deus
cria o casamento creates marriage na forma de uma aliança. Agora, queridos amigos, toda a ideia de aliança está muito enraizada profundamente no cristianismo bíblico. Na verdade, nós até dividimos a Bíblia na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Nossa redenção é baseada no conceito de convênio, de aliança. Mas o que é uma aliança? Uma aliança é simplesmente um acordo, um contrato entre duas ou mais pessoas. E no coração de uma aliança está uma promessa. Agora, em termos bíblicos, toda aliança tinha estipulações, tinha disposições, regras, se você preferir, que tinham que ser mantidas para o convênio se permanecer intacto. E há outra coisa que eu quero denotar em termos bíblicos de convênio. Na Bíblia, não havia aliança privada. Uma aliança foi algo que foi realizado na presença de testemunhas. Quantas vezes você já ouviu os jovens dizerem: por que tenho que passar por uma cerimônia de casamento? Eu digo algumas palavras assim num pedaço de papel, que diferença faz? Por que não posso simplesmente ter um acordo com minha namorada? Amigos, uma coisa é um homem sussurrar nos ouvidos de uma mulher no banco de trás de um automóvel onde ninguém ouve, onde ninguém vai chamá-lo para dar conta disso, o que ele prometeu. Outra é se levantar em uma igreja ou no cartório, onde na frente dos pais, na frente dos amigos, na frente das autoridades civis e diante das autoridades eclesiásticas, diante de toda a estrutura de autoridade na vida, você fica lá e publicamente diante de Deus e dessas testemunhas, você faz uma promessa. Você fazem votos sagrados. Votos sagrados. E você assume que, se não os cumprir, não os levar a sério, talvez seus pais levem isso a sério. Ou seus amigos. Certa vez eu envolvi-me em aconselhar um caso de divórcio que envolvia um triângulo. E estava implorando com essa mulher que estava envolvida nesse triângulo para quebrar esse relacionamento e voltar para o marido dela. E ela me diz: ei, quem eu estou machucando? Eu quero ser feliz. Isso é apenas entre meu marido e eu e o meu amante. A igreja não tem que se envolver com isso. E eu mostrei a ela a minha agenda e ela não podia acreditar que eu tinha falado e marcado consultas com 28 pessoas diretamente afetadas por essa relação. Eu tive que me encontrar com os dois pais das duas pessoas, os filhos, o vizinho, os amigos, os tios, as tias, empregados, que estavam todos chateados com o mar de devastação que aconteceu com um casamento desfeito. E neste caso, os amigos da mulher se importavam o suficiente com ela, a sua igreja se importava o suficiente com ela para se envolverem. Mas ela queria que fosse um assunto particular. Mas os convênios não são privados e nós precisamos entender isso, que há uma grande diferença entre sussurrar algo em particular e assinar um papel e fazer isso formalmente em uma cerimônia, em um momento significativo, em uma ocasião significativa em que nós marcamos esse momento e fazemos esse voto sagrado, santo. Então, você vê, nós temos uma aliança. Eu diria que o casamento é a coisa mais preciosa de todas as instituições humanas que nós temos. É também o mais perigoso. É perigoso porque o nosso casamento, que nós derramamos o nosso maior
e mais profundos sentimentos e expectativas. É aí que nossas emoções estão em jogo. Isso é onde nós estamos mais vulneráveis, como veremos nas próximas lições, que vão seguir essa aqui. É aí que nós podemos alcançar maior felicidade, mas também é onde podemos alcançar a maior decepção, a maior frustração e a maior dor. E por isso, se eu vou entrar em um relacionamento em que há tanta coisa em jogo, eu preciso de algo mais do que algo superficial. Sim, estou comprometido. Sim, eu vou te amar. Fique comigo, querida. Você sabe? Porque mesmo com as cerimônias formais, mesmo com as estruturas de autoridades envolvidas, estamos no lugar agora onde cerca de 50% dos casados se divorciam na América. O casamento e as estatísticas são muito mais altas se fizermos essa pergunta. Se você tiver que fazer tudo de novo, você casaria com a pessoa com quem está casado? É trágico ouvir quantas pessoas respondem a essa pergunta sem sequer hesitar e dizer não. Quero dizer, eu percebo que estou nele, estou preso, eu vou ficar, eu não vou conseguir, eu tinha que fazer tudo de novo, se eu pudesse ser livre. Mas há algo que se perdeu a respeito do caráter sagrado e santo do voto e da aliança, que é regulado pela lei de Deus e os mandamentos. É para a nossa felicidade, mas também para a glória de Deus.